tópico de hoje, tópico 28, nós vamos falar sobre as diferenças e os pontos de interseção entre as relações internacionais e o comércio exterior. Você ainda tem dúvidas sobre esse tema? Então não perca o tópico de hoje, vem com a gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, estou esperando o quê? Faça sua inscrição aqui embaixo. Acompanhe todo o nosso conteúdo, tem muito vídeo legal por aqui. Faça sua maratona e se junte ao Comex na prática. Também não deixe de dar o seu like no vídeo e de comentar, caso você tenha alguma dúvida ou queira apenas contar alguma história ou deixar sua opinião sobre o nosso tema de hoje. Vamos embora? É muito comum recebermos aqui no Comex na Prática mensagens de vocês, dos seguidores, perguntando como que é a área de atuação, tanto das relações internacionais quanto do comércio exterior. Como que essas áreas afetam uma na outra e como que elas se complementam. Muita gente também não sabe, né, a diferença. Nath, eu tenho uma dúvida, eu quero começar no Comex, eu falei sobre isso semana passada. Eu não sei se eu escolho RI, eu não sei se eu estudo logo Comex, porque eu não entendo a diferença entre um e outro. Então é isso que a gente vai falar no tópico de hoje. Eu, Natália, gosto de dizer que o Comex e as relações internacionais são áreas irmãs. Como o Comex e a logística, o supply, por exemplo. Porque um influencia e impacta diretamente, negativamente ou positivamente no outro. Eu também costumo exemplificar que as relações internacionais são como um campo de futebol, um jogo de futebol, com 11 jogadores, 11 peças. E o Comex, né, o comércio exterior é um dos personagens, é como se fosse apenas um dos jogadores. Então você tem mais 10 ali para completar o universo das relações internacionais. Nath, o que isso quer dizer? Significa que as relações internacionais vão muito além do comércio exterior. O Comex é uma pecinha dentro das relações internacionais que trazem ali um mundo vasto, um super leque de opções para você seguir carreira, para você estudar, enfim, para você escolher aonde seguir. Não é porque você se formou em relações internacionais que você vai trabalhar com a Comex ou você vai trabalhar com política internacional. Não, tem diversas outras áreas de atuação. E também não significa que se você se formou em Comex, você precisa atuar ali na operação de comércio exterior. Não, você também tem diversos outros campos de atuação que você pode seguir. O que você precisa fazer é pesquisar sobre cada um deles e descobrir o que mais te agrada, né? O que mais você tem perfil e que mais ressoa com a sua personalidade. Tanto as relações internacionais quanto o comércio exterior são dois motores impulsionadores de uma economia, de qualquer país, gente. Os dois são fundamentais para fazer ali, a roda girar. E muita gente ainda não percebe, né? Não tem noção da importância, tanto de um quanto de outro, para nós como sociedade. Sobre o Comex, vocês já estão carecas de saber que é um setor extremamente importante, né? Principalmente para nós que trabalhamos e vivemos ali o dia a dia da profissão, o dia a dia do setor, a gente consegue compreender a imensidão de oportunidades que o Comex traz, que o Comex gera, oportunidades de emprego, oportunidades de negócios, enfim, consumo, né, movimentação de consumo, desde as maiores empresas até as nossas pequenas situações do cotidiano. Se você vai abastecer o seu carro, se você quer tomar o seu vinho chileno preferido, se você quer comprar um chocolate suíço, por exemplo, no mercado, enfim, tantas outras coisas, né, roupas, acessórios, sapato, eletrônicos. Então você, como sociedade, você precisa entender que uma operação de Comex aconteceu lá atrás para que esse produto chegasse até você. E vocês vão te convir, né, que o nosso setor, o comércio exterior, precisa ainda ser reconhecido como um setor fundamental dentro de uma economia. Eu, Natália, particularmente acredito que o Comex ainda não tem esse reconhecimento que ele merece por parte da sociedade. Muita gente não sabe, não tem ideia do que acontece, do que nós trabalhamos, de como nós movimentamos esse setor e de como o nosso setor enriquece, né, e traz competitividade para um país e como que ele impacta positivamente para nós. Então, quem sabe no futuro, né, não tão distante, a gente consegue ver o Comex dessa forma, de uma forma geral, que a gente consiga mostrar o Comex até mesmo através das nossas redes sociais, inovando e modernizando o Comex, levando o Comex de informações de Comex a mais pessoas. Quem sabe a gente não consegue atingir esse patamar, hein?
As relações internacionais, como eu disse para vocês, elas vão muito além, né, do comércio exterior. O ponto principal de interseção, né, o ponto de complementação das duas áreas estão sim nas relações internacionais entre as nações. Porque para você ter um comércio exterior forte, você precisa ter uma boa política internacional, você precisa se relacionar bem com todas as nações ou com a maior quantidade possível de nações do globo, ou pelo menos com os seus principais parceiros comerciais, né? Tá aí, ó, aonde as duas áreas se encontram, né? Que a gente chama o ponto de interseção mais forte entre o COMEX e as relações internacionais. Mas não é só isso, pessoal. As relações internacionais, como eu disse já mais cedo no vídeo, são um campo muito vasto. Você pode trabalhar com marketing internacional, com abertura de mercados internacionais, você pode trabalhar sim com diplomacia, com as relações entre as nações, você pode trabalhar de uma forma comercial, mas abrangindo, né, a parte internacional. Você tem muita opção que diretamente não estão ligadas ao COMEX, mas de forma indireta, sim, vão refletir cá no nosso setor de comércio exterior. O Brasil, gente, é um país que sempre soube harmonizar de forma equilibrada o seu discurso diplomático com as suas prioridades comerciais. Esse foi um caminho que o Brasil trilhou aí ao longo da sua história de forma muito concreta, e o Brasil conseguiu conquistar uma posição muito favorável no cenário mundial por conta disso, de alinhar o seu discurso comercial, né, as suas práticas comerciais, seus objetivos comerciais internacionais com o seu discurso diplomático, beleza? Hoje em dia as coisas andam meio em descompasso, principalmente durante a crise, né, sanitária, a pandemia do coronavírus. A forma como o Brasil conduziu a pandemia não foi muito bem vista no cenário mundial, e houve também alguns ataques do nosso governo aos principais parceiros comerciais do país, como a China e a Argentina, e não se viu estratégia da diplomacia brasileira, do ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores e de outros cargos de poder, de conter possíveis danos colaterais que esses ataques feitos por nós, pelo nosso governo brasileiro, gerasse aí com os nossos parceiros. O país está carente de estratégias de política externa. A gente não consegue ter um discurso coeso e acaba expondo a nossa economia, expondo o nosso PIB, expondo os trabalhadores do setor produtivo e também as empresas, né, pessoal? Fica todo mundo à mercê aí. E também fica aquela grande questão na cabeça, principalmente das indústrias, né, do empresariado. Isso está muito acima de discutir questões de posicionamento de governo, mas a gente precisa entender como que a diplomacia, o discurso diplomático do Brasil pode afetar aqui no nosso setor do comércio exterior. E diante do cenário mundial que a gente está atualmente, com uma pandemia ainda ativa, hoje em fevereiro de 2021, o novo presidente eleito nos Estados Unidos, né, a maior nação do globo, que a gente ainda não sabe como que ele vai direcionar o conflito, por exemplo, com a China, se vai ser diferente do Trump, se vai botar panos quentes, se não vai. Esse conflito entre a China e os Estados Unidos está indo numa nuvem de certezas, e tantas outras coisas, né, pessoal, que tem acontecido ao redor do mundo. A gente, mais do que nunca, né, a nossa diplomacia brasileira precisa de estratégias para lidar com cada um desses fatores, porque, como a gente já estudou aqui muitas vezes, fatores internacionais, fatores externos, fatores como esses que acontecem ao redor do mundo impactam muito nas operações de comércio exterior. Utilizando como, por exemplo, o nosso parceiro comercial mais forte, que é a China, dados do governo federal indicam que para cada $1 que o Brasil exporta para os Estados Unidos, são exportados mais de $6 para a China em produtos do agronegócio. É bastante a diferença, né? Lembrem-se, pessoal, que a China é o nosso parceiro número 1 e os Estados Unidos é o nosso parceiro número 2. Então, do primeiro para o segundo lugar, tem essa divergência. O que significa que a China leva a maior parte, a maior fatia do bolo das exportações brasileiras. Além disso, a China adquiriu quase 74% da soja em grãos exportadas pelo Brasil nos primeiros meses de 2020. Em relação ao ano passado, retrasado na verdade, ao ano de 2019, houve crescimento de
quase 30% das exportações de produtos brasileiros para a China, em relação a 2019 e 2020. Ao analisarmos esses dados, como os que eu acabei de falar para vocês, a gente consegue compreender que a gente precisa manter uma relação saudável com os chineses. Em termos dos dois governos, tanto o governo do Brasil quanto o governo da China, para que os negócios fluam tranquilamente. Claro que a China não vai parar de consumir produto brasileiro, porque eles também precisam, mas é uma coisa que a gente pode evitar, não é mesmo? E também houve, no ano de 2020, vocês devem lembrar, um confronto diplomático com a União Europeia, que travou aí as negociações de um acordo super proveitoso que o Brasil assinaria com a União Europeia. A União Europeia, diante do posicionamento do nosso governo, colocou um status, uma plaquinha de hold on no acordo, e a gente não fez muito sobre isso. Foi registrado em 2020 que as participações brasileiras na União Europeia de forma comercial tiveram um recuo, ou seja, um decrescimento de aproximadamente 7%. Então, quando a gente fala de pontos de interseção das relações internacionais agindo no comércio exterior, mais um case de sucesso. Nath, durante a pandemia, como que eu consigo enxergar, tem alguma situação que eu consigo ver a atuação das relações internacionais, ou do Comex, ou dos dois juntos, durante a pandemia? Com certeza, galera, mais do que nunca a gente está vendo essas duas áreas aí atuando bastante. Começando que as medidas, como eu disse, as medidas tomadas pelo governo brasileiro durante a gestão aí da crise, a gestão da pandemia, desagradou muito os órgãos mundiais como a ONU, a OMC e a OMS. O Brasil tem agido de forma contrária aos outros países do mundo, nas suas políticas de combate ao coronavírus e também com as estratégias de vacinação em massa. A gente está ali figurando no ranking dos países com maior número de infectados e mortos pelo coronavírus. Em contrapartida, a gente já começou a vacinação dos grupos ali prioritários, mas a gente ainda está em 34º lugar nesse ranking de vacinação proporcional à população. O Brasil é um país muito extenso, pessoal, é muito populoso, então realmente é difícil você vacinar a população de forma muito veloz, A gente também entende isso. E a gente também tem lidado com alguns contratempos, principalmente no que se refere às compras de vacina. Mais um caso, durante a pandemia, de como as relações internacionais e o comércio exterior são aliados nessa fase e como isso pode impactar para nós como sociedade. Para finalizar o vídeo de hoje, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre como atua um profissional de relações internacionais ou de Comex, assistam a live com a Bruna, tá lá no IGTV, tá salvo, fiquem à vontade. E se ficou alguma dúvida ainda, mesmo que você tenha assistido a live, assistido o tópico, você quer comentar alguma coisa, quer falar com a gente, não deixe de comentar aqui esse vídeo e eu vou responder com toda dedicação para vocês. O que a gente leva de aprendizado no vídeo de hoje? Que as relações internacionais são um dos motores do Comex, não é, pessoal? É difícil existir comércio exterior sem ter um discurso diplomático, uma relação comercial coesa e forte com os outros países do globo, A gente não pode comprometer as atividades de um dos setores mais importantes da economia do país, que é o comércio exterior, por conta de uma diplomacia mal feita. Então está mais do que na hora do Brasil ajustar o seu discurso diplomático, principalmente com seus parceiros comerciais mais fortes, e tentar aí desenvolver outros potenciais parceiros para manter e fazer o nosso comércio exterior cada vez mais importante, cada vez mais sólido, e levar o Brasil a comer uma fatia maior aí da competitividade global, uma fatia maior do mercado global. É isso que a gente está precisando como nação. Isso só vai trazer benefícios para nós. Eu espero que vocês tenham entendido o recado e os ensinamentos do vídeo de hoje. Tá bom, pessoal? Até semana que vem no próximo tópico.